Bem, hoje com o chefe da Embrapa, chefe-geral da Embrapa Territorial, o Gustavo Espadotti, vamos falar um pouquinho sobre o Fórum Internacional Rio Mais Agro e o panorama ambiental brasileiro. Olá, Gustavo. Boa tarde. Olá, Tavinho. Boa tarde. Tudo bom com você aí, com a sua audiência? Prazer estar aí. Tudo bem. É bom colocar você aqui na nossa audiência, porque a nossa audiência ela é ávida por novas informações. E hoje nós vamos falar de uma que não é tão nova assim, mas tem gente que ainda desconhece e não descobriu as vantagens. Eu até comentava com o Silmar hoje, e depois com o professor Matheus Paranhos durante o programa, a integração lavoura-pecuária-floresta, né? Ela tem uma série de vantagens, quem entra não sai mais. Eu até contei dois casos aqui de dois grandes pecuaristas aí, o Rubiquinho, né, lá de Barretos, e o Viacava, aqui em Paulínia, que começaram cedo com esse negócio, adotaram logo isso aí. Eu tenho testemunho assim dos dois, dizendo, pelo amor de Deus, não sei como é que tem muita gente que não entrou nisso ainda. Mas mais do que isso, que traz uma rentabilidade, traz sustentabilidade, traz bons negócios, é bom para o meio ambiente, existe todo um contexto que é uma mudança na forma de se produzir, tanto a proteína animal quanto a proteína vegetal. Eu fico doido quando o pessoal hoje está na moda. O pessoal fala, eu quero uma proteína e umas batatas e uma cenoura, não sei o que e tal, e um pouco de grão de bico e feijão. Eu falei, então, você está querendo uma proteína animal e uma proteína vegetal. Mas eles só falam proteína para carne, não sei por quê. Bom, você vai fazer um dos painéis do Rio Mais Agro, que nós estaremos lá, seremos parceiros do Rio Mais Agro, estaremos lá uma semana transmitindo nosso programa de lá e conversando com todos vocês antes, durante, depois dos painéis, trazendo para o ar. Mas você vai fazer um painel que vai falar exatamente sobre esse tema, lá no Rio Mais Agro. E eu gosto de vocês da Embrapa porque vocês são técnicos, cientistas, mas vocês são bem didáticos. E eu, como jornalista, eu gosto dessa coisa didática. Porque quando você não traduz o FEBEABá, a pessoa não entende nada. E aí não adianta nada. Então, vamos fazer uma entrevista aqui bem didática. Depois a gente fala um pouquinho da sua participação lá, sobre esse sistema maravilhoso que é a integração lavoura, pecuária e floresta. Vamos começar pelo conceito. O que é o conceito integração lavoura, pecuária e floresta? Boa, Tavinho. Eu fui picado pelo bichinho do ILPF em 2003, pelo grande pesquisador da Embrapa, João Klutkowski, João K., quando ele começou a difundir essa prática aí dentro das universidades. Eu era um jovem mancebo lá na Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, e o meu professor orientador, muito amigo do João K., começou pesquisas nessa área. E fui picado a ponto de fazer toda a minha graduação trabalhando com esse sistema, meu mestrado, doutorado, mas piorou, viu? O bichinho picou tão forte que na minha propriedade rural eu comecei a trabalhar com o ILPF também, com esses sistemas integrados. Bom, então, como diria Barack Obama, você é o cara do ILPF. Que nada, tem muita gente muito boa que segue trabalhando firme nessa área. Eu agora olho os ILPF por cima, por satélite, fazendo as mensurações de carbono, mostrando a sustentabilidade que esse sistema integrado promove. E como você perguntou, na prática, o que significa ILPF? Significa você, dentro de uma mesma área agrícola e dentro de um espaço de tempo pré-determinado, que pode ser alguns anos ou até mesmo uma safra agrícola, você conseguir extrair da sua terra uma cultura de grãos, pode ser o milho, pode ser a soja, tá? Pode ser outros grãos, mas você cultivar grãos e integrar ele com uma forrageira, uma espécie forrageira para você ter pasto durante a entre-safra e esse pasto ser manejado por espécies, pode ser de bovinos, pode ser de equídeos, pode ser até mesmo ovinos, para que ele se alimente dessa forrageira produzida e faça uma integração entre sistemas, levando em consideração a agricultura e a pecuária. Mas também tem a possibilidade de você ter um componente mais ambiental, um componente arbóreo lá dentro, espécies nativas ou eucalipto, por exemplo, para também produzir madeira nessa área. Então, é uma tecnologia que ela pode ser destinada tanto para pequenos, para médios e para grandes produtores rurais. Mas o fundamental é saber que ela é o suprassumo da tecnologia que nós temos. Então, precisa ter uma curva de aprendizado para qualquer um desses produtores para que ele possa extrair
o máximo dessa tecnologia, diversificando sua fonte de renda, tendo uma agropecuária mais sustentável e também mais resiliente aos mercados. Porque, às vezes, a agricultura está indo bem, os grãos, as commodities agrícolas estão bem, mas a pecuária está em baixa. Então, você acaba diluindo os riscos. Às vezes, a pecuária está muito bem e os grãos estão meio mais ou menos. Então, você equipara, consegue diluir esses riscos e ter um benefício ambiental muito grande. Porque essa rotação de cultura, essa diversificação das produções gera benefícios ambientais na ciclagem de nutrientes para as plantas, por exemplo. Então, o gado se aproveita do nitrogênio fixado pela soja no cultivo de grãos. Essa braquiária que vai crescer depois da soja vai ter um desenvolvimento mais satisfatório e gerar mais proteína vegetal para conversão em proteína animal pelo gado. E as sombras feitas pelas espécies arbóreas proporcionam também um conforto térmico, melhores condições para o desenvolvimento dos animais. Então, é um ganha-ganha para todas as cadeias que estão lá presentes, mas principalmente para os produtores e para o meio ambiente. Ô, Gustavo, eu vou fazer que nem eu faço quando eu estou fazendo os merchandises aqui, quer ver? Ó, você que me assiste, eu estou falando com você, olha bem para mim. Você ouviu tudo que o Gustavo falou e você ainda não faz integração lavoura, pecuária, floresta, você está perdendo tempo. Começa a fazer já. Ô, Gustavo, eu costumo dizer que o ILPF é mais ou menos como aquela teoria da economia. Não concentre todos os ovos numa mesma cesta, porque se ela cair, você pode perder todos. Aliás, praticamente vai perder todos. Acho que não vai sobrar nenhum. Ou então eu costumo até brincar e dizer que é invenção de japonês, porque japonês, você dá 1 metro quadrado de terra para ele consegue cultivar 500 coisas daquilo ali, porque é uma coisa atávica, que já está no DNA deles, porque no Japão você não tem áreas disponíveis como você tem num país tropical como o Brasil. Então, o japonês, quando trabalha aqui, ele trabalha de uma forma muito concentrada e ele aproveita cada centímetro quadrado, cada metro quadrado. E eu costumo dizer que a ILPF é a melhor tradução desse conceito. Você tem uma grande expansão de terra, porque no Brasil você permite pequenas, médias ou grandes propriedades, e você pode ter um maxi aproveitamento. E aí, como você mesmo finalizou na sua primeira resposta, ter um ganha-ganha em tudo aquilo que você está produzindo. E serve também, por exemplo, a palhada do milho, você pode fazer silagem para os seus animais, você está diminuindo o custo de alimentação também. Exatamente, essa é uma ótima alternativa, você fazer um ILPF com o cultivo do milho. Por quê? Você vai ter uma boa produção, se você plantar esse milho no verão, por exemplo, na época principal de chuvas, você vai ter altos tetos produtivos de milho e você vai conseguir colher ele no ponto de silagem. Você vai reservar isso para momentos mais oportunos, mas se você fez esse cultivo do milho já com a branquiária na entrelinha dele, provavelmente depois da colheita você já vai ter pasto à disposição. Esse pasto muito bom, ainda pegando boas quantidades de chuva no final da estação chuvosa, você vai conseguir manejar um gado com boa quantidade de pastagem, e quando a pastagem começar a decair pela falta de chuvas, você tem toda essa silagem à disposição. O ILPF está acabando com o que a gente chamava antigamente do boi sanfona. Isso. Você conhece essa, Tavi? Conheço. É o boi que engorda nas águas e depois no inverno, quer dizer, não no inverno do norte do Brasil, porque o inverno do norte do Brasil é das águas, mas no período seco ele encolhe, é o boi sanfona, vai e volta, parece sanfona em festa junina, né? É isso aí. O boi sanfona dava aquela carne dura que a gente via antigamente no supermercado. Hoje não tem mais boi sanfona, a carne é macia, tenra e garante o nosso churrasco no fim de semana. Né? O boi decolou, velho. Hoje o boi é o boi 777, é um Boeing, é um avião. Isso aí. Escuta, eu sei que tem muita gente que não entrou ainda no ILPF e está nos assistindo aqui e deve estar com a cabeça pequenininha pensando assim, mas isso aí é difícil. Eu não consigo cuidar direito nem do meu gado, nem da minha roça de milho. Como é que eu vou fazer todas essas coisas junto ao mesmo tempo? É difícil implantar o sistema, mas eu imagino, Gustavo, que uma vez implantado, vira uma máquina constante, que não para de trabalhar. É isso, Tavi. Esse é o grande diferencial dessa tecnologia. O trabalho é diluído ao longo do ano. Então, não adianta mais a gente querer ser agricultor, que nem antigamente, cultivava soja, fazia uma safrinha e partia para a praia, né? Não tem mais isso, não. Vai ter gado na entre-safra lá.
Então, é o ano todo, são 365 dias de atividades na propriedade rural, o que gera também benefícios socioeconômicos, porque você não fica dependendo de mão de obra em determinados períodos do ano. Você vai ter a disponibilidade de também fazer contratação de mão de obra fixa ao longo do ano todo. Então, você fideliza produtores rurais trabalhando ao longo do ano todo, mas também dá a oportunidade de gerar empregos ao longo de todo o ano na propriedade rural. E um emprego que você tem ao longo do ano é um cara que está sendo ano a ano capacitado nas atividades da sua propriedade. E ele, sendo capacitado, vai ser cada vez trabalhando com mais afinco, mais dedicação e com mais qualidade na sua propriedade rural. Então, além do ganho produtivo, ambiental que a gente mencionou, também tem um ganho aí socioeconômico muito bom para todo o país. E você falou de um costume aí que também mudou bastante, né? É o pega, faz a safra que ele faz de milho ou de soja, ou vende os bois, pega o dinheiro no banco e ao invés de reinvestir, vai comprar uma caminhonete nova e vai para a praia. Não que você não tenha que ir para a praia. Eu também gosto de ir para a praia, o Gustavo também. Mas depois do dever feito, né, Gustavo? Então, e aí se sobrou ainda no bolso de caminhonete nova. Agora pegar o dinheiro da caminhonete nova e botar na caminhonete, não botar na... Aí o negócio começa a inverter. Ô, Gustavo, para a gente terminar aqui, o nosso tempo está indo, como é que vai ser o seu painel lá na Rio Mais Agro? Que a gente vai estar junto, já falei. Como é que você vai apresentar? Você vai apresentar mais ou menos isso que você falou aqui, e a gente vai estar numa exposição mundial, inclusive, o que é muito bom, porque muitos países criticam o nosso sistema de produção sem saber, criticam o nosso código florestal, criticam, não conhecem esses sistemas de produção, que invertem completamente o ciclo trazido pelos europeus, que é o da aragem da terra. Arando a terra, você está quebrando os nutrientes, trazendo para cima, favorecendo a erosão, plantio direto segura, entendeu? Tudo está associado a uma revolução na produção no campo. Eu acho que é por aí que você vai seguir e o LPF é a locomotiva. É isso aí, Tavinho. Eu acho que foi uma sacada assim, de mestre mesmo do Carlos Favoreto, que é um dos organizadores aí do Rio Mais Agro, de trazer isso para o Rio de Janeiro. Porque nós estamos acostumados a ser o celeiro do mundo. Todo mundo já sabe que o Brasil alimenta, veste, move o Brasil e quase 1 bilhão de bocas mundo afora. O que a gente quer fazer, a partir de agora, é colocar o Brasil como supermercado do mundo. Boa. E para isso, a gente tem que industrializar a nossa produção e fidelizar clientes no mundo todo. E trazer esse evento para o Rio de Janeiro, um evento internacional como esse, foi uma tacada de mestre realmente para provar, por A mais B, que além de produzir muito e com qualidade, nós também produzimos com sustentabilidade. Então, a Embrapa Territorial vai se debruçar sobre essas métricas de sustentabilidade, mostrando quanto a nossa agropecuária está em equilíbrio com o meio ambiente, seja do ponto de vista de dedicar muitas áreas para preservação e para proteção da vegetação nativa, mas também para fazer isso com tecnologias inovadoras como o ILPF, que são tecnologias que mais sequestram do que emitem carbono dentro do seu ciclo. Então, o ganha-ganha é em todas as etapas. É preservando as matas, dedicando áreas para os nossos animais, para a nossa fauna, mas também mitigando a emissão de gases causadores do efeito estufa. Então, eu acredito que além de produzir carne, produzir grãos, produzir fibras na nossa propriedade rural, nós vamos começar a vender carbono dessa propriedade também em pouco tempo, Tavinho. Então, a gente vai ter mais uma safra de carbono também dentro dessas lavouras conduzidas em ILPF. Já tem lavoura, pecuária, floresta, aí se for vender sequestro de carbono também já é mais um ganho. Enfim, o LPF é uma máquina, meu amigo, que se você não implantou, tem que implantar. O Favoreto esteve aqui comigo e ele está muito feliz com a realização desse evento. Nós somos aí parceiros, o Tejon também está junto, estamos todos juntos aí, tá? E vocês eu vou ter que fazer um trabalho aí sobre a comunicação do marketing para o agronegócio. Tem que fazer uma apresentação. Você é o melhor exemplo da apresentação de como o marketing é bem feito, deve ser bem feito para o agronegócio. Você fala simples, direto e tecnicamente, sem botar papagaiada e nem inventar termo que ninguém entende. E é isso que as pessoas precisam para valorizar ainda mais o nosso agronegócio, que já é grande e vai ser cada vez maior. Gustavo, muito obrigado pela participação. Para quem quiser saber mais, é aí na Embrapa, né? www.
embrapa.br/territorial. Você cai no site da Embrapa Territorial, a unidade que eu coordeno aqui, uma das 43 unidades da Embrapa. Estamos completando esse ano 35 anos de serviços prestados para a sociedade. Então, se você precisa de números, de mapas e de fatos sobre a nossa agropecuária e o equilíbrio entre produzir e preservar, conte sempre com a nossa equipe aqui da Embrapa Territorial e todas as demais unidades da Embrapa, 43 unidades da Embrapa, espalhadas em todo o território nacional. Ok. Anota aí, eu acabei de criar um slogan aqui para o ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Acabei de pensar num negócio aqui que você pode usar lá. ILPF, I, isso, L, leva, P, pra, F, floresta, frente. Isso leva para frente. Pronto. Muito bom. Esse slogan pega, hein? Pega ou se pega. Isso leva para frente. É isso aí. Ok, a gente se vê lá no Rio Mais Agro. Até mais, Gustavo. Obrigado. Valeu, Tavinho. Grande abraço para todos vocês aí. Abraço.